Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Tami e eu trago aqui conteúdos sobre Notion, gestão, produtividade. Para quem não sabe, eu também sou consultora, trabalhei com gestão da qualidade, trabalhei não, né? Trabalho com gestão da qualidade, gestão de processos há mais de 14 anos. E eu também dou consultorias personalizadas, né? Crio templates de gestão personalizada para clientes. E eu tenho um cliente em particular que me pediu um controle de estoque. Eu tenho vários clientes que utilizam esse mesmo controle de estoque, mas esse em particular queria aprender como que se criava um painel de controle de estoque, né? Então eu pensei em aproveitar que eu já precisava gravar um vídeo explicando, ensinando ele a fazer esse template, né, para ele aprender a fazer. Eu pensei, vou trazer também para o canal, porque eu acho que tem mais gente que ia se beneficiar, né, desse vídeo, desse tutorial, então eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, a gente vai começar criando duas bases de dados. Uma base de dados é o lugar onde vai estar escrito, né, cada um dos itens do seu estoque e a quantidade de cada um deles, e uma segunda tabela que ela vai relacionar entradas e saídas, que vai contabilizar na planilha de cima, tá? Então a gente vai vir aqui e vai criar uma base de dados inline aqui. Eu vou editar o título e vou colocar controle de estoque. Aqui vão ficar listados os materiais que vão ser controlados, tá? E aí eu vou listar. Eu gosto de categorizar eles também, então eu coloco aqui categoria, porque muitas vezes a gente tem algumas categorias que a gente quer agrupar. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, eu crio muito, porque eu trabalho bastante em construtora, né? Eu sou engenheira civil, que é um controle, por exemplo, né? Para esse exemplo aqui desse template, controle de EPIs. Para quem não sabe, EPIs são equipamentos de proteção individual. Então, na construção civil, a gente tem proteção pro trabalho que os funcionários eles vão precisar, né? Porque muitas vezes eles podem se machucar, então tem esses equipamentos de proteção. Então, por exemplo, luva, protetor auricular, avental, botina, enfim. Então, uma coisa que eu crio muito são esses EPIs. Então, eu vou seguir o exemplo, mas aí você coloque o que você quiser controlar. Às vezes você está controlando o estoque de roupas, então eu quero uma categoria de blusas, uma categoria de calças e colocar vários itens dentro dele, né? Não sei, mas eu vou criar aqui alguns. Então vou pôr aqui mais. Então algumas das categorias que eu uso, por exemplo, são botinas. A gente controla também uniforme do pessoal. Então vamos colocar aqui, ó, uniforme. A gente pode pôr, por exemplo, uma outra categoria de capacetes, tá? E aí você vai criando aqui, tá? Todas as categorias que você quiser. E a gente vai listar os uniformes. Depois que os uniformes, os materiais. Depois que eu crio a categoria aqui, eu gosto de vir aqui e eu gosto de agrupar eles por categoria, porque aí ele fica assim, sabe? Certinho separados por categorias. E depois, se eu quiser, eu posso vir aqui e eu posso ocultar essa coluna. Se eu quiser voltar ela para editar mais fácil, alguma outra coisa, eu venho aqui nesses três pontinhos e coloco esse olhinho. Eu vou ocultar agora porque não faz sentido para mim. Então eu vou listar os EPIs. Então, por exemplo, eu tenho botina tamanho 39, eu tenho botina tamanho 40, botina tamanho 41, tá? Eu tenho capacete. Eu vou colocar aqui, por exemplo, capacete azul, capacete branco, capacete verde, tá? E aí você lista todos os materiais de cada um deles. Então, materiais aqui, uniforme,
camiseta manga curta M, camiseta manga curta G. Enfim, você vai listar, tá? Por tempo eu não vou listar todos, só pra gente realmente ter um exemplo. Então, a gente tem essa planilha de controle de estoque e a gente vai criar uma outra base de dados agora. Então, a gente vai vir aqui em base de dados inline, e a gente vai criar uma segunda tabela, e aqui, ó, base de dados vazia. Então, a gente vai criar uma nova, e essa daqui vai ter o título de entrada e saída, porque é aqui que eu vou listar a entrada e saída desses materiais, tá? Então, eu tenho aqui essa tabela de entrada e saída. Uma coisa que eu gosto de fazer, tá? É colocar aqui a descrição. E aí, eu vou por aqui, vou renomear, e aqui eu vou colocar saída, que geralmente é o principal, eu deixo por primeiro, poderia ser entrada primeiro, e uma nova visualização que eu quero chamar de entrada, tá? Aqui eu vou filtrar para descrição. Toda vez que eu apertar um item novo, ele vai escrever saída, porque esse aqui é o campo da saída, tá? E aqui a entrada, eu vou também filtrar para que toda vez a descrição seja entrada. Por quê? Porque quando eu clicar aqui, automaticamente ele já vai colocar a descrição de saída, tá? E aí, nesse daqui é a mesma coisa, quando eu colocar um item novo, ele já vai dar a descrição de entrada. Então, aí eu sei o que é entrada e o que é saída. Precisaria desse item de entrada e saída? Será que não seria melhor fazer igual aqui uma categoria que eu pudesse selecionar? Poderia, só que no Notion, esse primeiro item é o título do template, que aqui é o título, controle de estoque, é o título da página. E essa primeira página, eu não consigo excluir. Eu posso até editar, mas eu não consigo excluir, e ele tem que ser texto, então eu não posso transformar esse título em seleção, em data, em nada. Então, por esse motivo, eu gosto de deixar ele aqui, e aí a entrada e a saída eu deixo dessa forma. E aí, eu vou relacionar essa daqui, para toda vez que eu der entrada e saída aqui, ele correlacione com os itens acima. Então, eu vou vir aqui e eu vou criar uma relação, e aí ele vai buscar uma relação com controle de estoques, que é o nome da planilha que eu coloquei aqui em cima. Então, eu vou colocar uma relação bidirecional, o nome pode ser entrada e saída, eu vou adicionar a relação. Então, aqui, ó, ele tem essa entrada e saída. Eu vou ocultar ela, tá? Mas toda vez que eu venho aqui, então, por exemplo, eu dei entrada, tá? Na botina. Então, eu preciso aqui ter um item que vai ser um número, que vai ser a quantidade, tá? Então, por exemplo, eu dei entrada, eu tenho no meu estoque 10 botinas 39. E eu vou relacionar aqui, que aqui vai ser, eu posso renomear aqui, que vai ser o material, tá? Que vai ser essa lista de material aqui. Então, quando eu relaciono aqui, ele já deu uma entrada aqui. Essa entrada desse jeito não faz sentido a gente ver, então eu vou ocultar, era só para mostrar para vocês que teve essa relação, tá? A propriedade que a gente vai precisar aqui, ela se chama roll-up, tá? O que ela vai fazer? Aqui eu vou colocar o título estoque. O que eu preciso? Eu vou fazer uma relação com a tabela de baixo, tá? Só que eu vou pedir para ele me mostrar a quantidade. Então, tudo que eu colocar, eu posso mostrar o original, eu vou colocar mais opções e eu vou colocar a soma. Então, ele vai somar tudo que tem aqui, né? Somar ou diminuir, né? Tudo que tem aqui para eu saber a quantidade que eu tenho de estoque, tá?
Então, por exemplo, quando eu vou começar, eu vou primeiro de tudo, eu gosto de colocar, antes que eu esqueça, uma data também, eu gosto de colocar dia, mês e ano, eu gosto de saber quando que entrou, quando que saiu determinado material, né? Então eu gosto de colocar aqui. Então eu vou pôr a data de hoje, né? Dia 15. Quando eu começo essa planilha, tá? A planilha tá pronta para ser utilizada do jeito mais simples. Eu vou explicar para vocês como fazer uma fórmula para deixar ela personalizada, para você não ter que colocar mais e menos na entrada e na saída. Mas daria para usar já assim, só que daí na saída, quando você dá a saída no material, você teria que diminuir a quantidade, você teria que colocar menos 2 capacetes, menos 2 camisetas. E se você esquece de colocar o símbolo menos, a soma começa a bagunçar. Então eu gosto de já deixar isso automático, tá? Ok, então o que eu faço primeiro de tudo? Eu vou listar todos os meus materiais, né? Então eu preciso dar entrada em todos eles. Então, supondo que eu tenho na entrada de hoje 15 botinas, não necessariamente ele vai estar aparecendo, mas eu posso começar a escrever e ele vai dando uma filtrada, tá? Então eu tenho 20 botinas, 40, tá vendo? E ele vai colocando aqui. Eu posso vir aqui para somar se eu quiser também, para saber quantas botinas eu tenho no total. Eu posso vir aqui e eu vou dar saída, né? Deixa eu colocar a data aqui na frente. Então tá, então supondo que no dia 18 eu vou dar saída de uma botina. Só que se eu colocar um aqui, ele vai somar. Tá vendo que de 10 ele foi para 11? Para saída ficar certa, eu teria que colocar o sinal negativo, eu teria que colocar que saiu 1, e aí sim ele viria para o 9. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixa eu pôr aqui. A gente vai criar uma fórmula que é a seguinte, fórmula quantidade entrada e saída, tá? A gente vai colocar o seguinte, if, que é se, e aí eu coloco a descrição for igual a saída, certo? Se a descrição aqui, o que tiver escrito, se tiver escrito saída, eu preciso que ele me coloque a quantidade com sinal negativo, quantidade com menos. E se não for saída, quer dizer que é entrada, eu quero a quantidade simplesmente porque ela vai estar com valor positivo, que vai estar somando, certo? Então, aqui vocês podem ver que quando eu coloco quantidade aqui, ele já diminui a quantidade de entrada e saída com um símbolo negativo. O que acontece se eu digitar errado? Na verdade eu não vou digitar, né? Coloquei esse filtro para já estar escrito, mas supondo que alguém apague esse saída sem querer, você está vendo que ele já até saiu do filtro, ele não vai calcular mais, então eu preciso prestar atenção para não editar esse texto, tá? Porque o comando saída agora ele é importante. Então toda vez que eu colocar a quantidade e aqui a descrição for saída, ele vai me dar um número negativo. Só que agora, aqui eu relacionei a quantidade, tá? Qual que é a propriedade que a gente tem que relacionar? A quantidade com a fórmula que eu criei. Então, eu vou trocar aqui, mais opções, soma. Então, aqui eu nem preciso ficar vendo, porque aqui é o campo que eu vou editar, mas eu vou vir aqui e eu vou ocultar. Toda vez que ela estiver nessa planilha aqui, ela vai ser saída e vai dar um número negativo e aqui vai contar negativo, e toda vez que ela for positiva, ela já vai ficar aqui no número positivo e eu vou ocultar aqui, tá? É isso, simplesmente. Para auxiliar vocês, uma coisa que eu acho importante colocar, que eu sempre coloco, é assim:
Com o tempo, isso aqui vai ficando muito grande, tá? Então eu gosto de criar outras visualizações. Eu gosto de criar uma visualização vazia e eu coloco tudo, tá? Porque aqui nessa coluna tudo vai ter toda a entrada, toda a saída. Eu gosto de filtrar por data e eu coloco decrescente, que é primeiro o mais recente, depois o mais antigo de tudo. Posso criar categorias por data, aqui nesse caso eu gosto de ver por mês, porque às vezes fica muita coisa, mas eu posso pôr um filtro por categoria, enfim, eu posso criar várias outras categorias, então eu gosto de filtrar por mês para deixar bem, para eu visualizar bem de uma forma bacana entrada e saída no mês, tá? E o que eu faço? Aqui eu deixo uma visualização para eu ver tudo. Caso eu queira ver alguma coisa mais recente, eu posso também vir aqui. Recente não, mais específica, eu posso aqui, posso criar filtros, eu posso vir aqui. E me mostra só a botina 39, por exemplo, e aí ele vai filtrando. E eu posso utilizar esse filtro como esse filtro para ver do jeito que eu quiser, tá? Mas eu gosto de deixar aqui, criar um filtro e colocar aqui, eu gosto de colocar só a data, ou eu coloco este mês, tá? Que eu vou ver só as coisas desse mês, mas por exemplo, se eu tô no dia 28 de fevereiro e é dia 1º de março, eu não consigo ver de ontem. Então, do que colocar por mês, eu gosto de adicionar esse filtro avançado e eu coloco assim, é relativo a hoje, as últimas 2 semanas. Põe aqui 2 semanas, aí você vê, depende muito da pessoa. Se eu não tenho muita variação de estoque, às vezes eu posso deixar um período maior. Agora, todos os dias entram 100 unidades e saem mais 200 e é um ritmo muito grande, é muita informação. Aí eu coloco, eu filtro para não ficar tanta informação ao mesmo tempo, tá? E você pode colocar as datas que você quiser. Tá? Então, eu coloco aqui para me mostrar as 2 últimas semanas, tá? E aí, eu gosto também de fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, me mostra um filtro que me mostra esta semana, eu vou colocar as últimas 2 semanas também, tá? Você pode pôr uma semana, você pode pôr um mês, você que, né, vai saber o que é melhor para você. Tá? Então aqui é a saída, eu venho aqui e simplesmente ligo o material, tá? E vou dando saída. Entrou o material, eu chego aqui, saiu aqui. Só que o que é importante eu fazer? Antes de começar a usar essa planilha, a primeira coisa eu vou cadastrar tudo que tenho de estoque. Então eu vou dar entrada no dia de hoje, no meu estoque inteiro, eu vou fazer um inventário, eu vou contar tudo e aí eu vou colocar aqui. Por quê? Porque senão ele fica negativo. Como eu tenho menos 4 capacetes, não existe isso. Então, o que aconteceu? Eu não dei a entrada dos capacetes, eu não dei quantos capacetes eu tinha no começo. Então, antes de eu colocar a saída, eu preciso, obviamente, né, lançar todas as entradas. E aí vocês podem ir personalizando também, tá? Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. E é um valor estimado, mas uma coisa bacana de se fazer também, tá? Deixa eu apagar essa saída aqui, porque eu posso tirar, eu vou colocar essa botina, vou pôr essa botina aqui que, né, ele vai dar o sinal negativo. Uma das coisas bacanas de fazer nesse estoque também, que é bem legal, é você colocar o valor, tá? Então eu posso vir aqui e eu posso colocar um número em real, que é o valor unitário. Eu posso pôr valor unitário, eu posso criar uma fórmula para eu saber o valor do meu estoque. Então, qual que é o valor do meu estoque? Eu coloco o valor unitário, que é o quanto que custa uma unidade, e eu multiplico pelo estoque. Desse jeito, eu sei, eu vou colocar o formato de número aqui também em real. Desse jeito, eu sei que, por exemplo, se o meu capacete ele custa
minha botina ela custa R$ 15, essa daqui custa 20, eu sei o valor do meu estoque. Eu posso vir aqui e eu posso somar, tá? É uma forma bacana também de você saber o valor do seu estoque. Você pode colocar o valor unitário que ele calcula para você o valor do estoque real. Simples assim, né? É lógico, eu não coloquei nada, mas você pode personalizar a capa, por, né, alguma coisa aqui. Aqui eu coloco de como EPI, deixa eu pôr aqui, segurança na construção, e você vai personalizar, obviamente, né? Não tem nenhuma imagem bacana, mas enfim, né? Isso aqui é só para... Ficou horrível. Deixa eu apagar. Enfim, aí vocês personalizem do que faz sentido para vocês, mas simplesmente é isso, um controle de estoque aqui e entrada e saída aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês podem personalizar, adaptar para o que faz sentido para vocês. Vou deixar o meu link do Instagram aqui embaixo, me segue, me deem sugestões, eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!